Este vídeo é sobre a história do bairro do Rio Vermelho. Como é uma história muito longa, eu vou dividir dois ou talvez três vídeos, não sei. A história do Rio Vermelho começou em 1509, com a chegada na Pedra da Concha, uma ilhota rochosa na enseada da Mariquita, do náufrago Diogo Álvares Corrêa, que aí implantou um núcleo para a extração do pau-brasil. Aí na frente é a Casa do Peso, é a casa, essa praia que nós estamos vendo é a praia onde se realiza o presente de Iemanjá em todo ano, no dia 2 de fevereiro. Então, é uma grande concentração de pessoas. Eu acho que depois do Bonfim é a festa de largo assim mais importante, é essa do presente de Iemanjá, que nós vamos falar aqui no decorrer. Eu só estou chamando a atenção porque, como está aparecendo aí, essa igrejinha é ali a Casa do Peso, onde se reúne desde 4 horas da manhã, que começam os preparos para o presente de Iemanjá, é aí nesse local. E aí ao lado fica a igreja, que é a igreja nova do Rio Vermelho, e tem a igreja antiga, que é lá, fica bem no centrinho, que nós vamos ver depois. Então, como eu estava dizendo, que ela, a história dela começou, né, nessa Pedra da Concha, uma ilhota rochosa na enseada da Mariquita, do náufrago Diogo Álvares Corrêa, que aí implantou um núcleo para extração do pau-brasil, que os primitivos habitantes da região, os índios tupinambás, vendiam aos aventureiros franceses. Era um comércio de escambo intermediado por Caramuru, nome que os índios tupinambás deram ao jovem europeu de origem desconhecida, tido como português, mas que pode ter nascido na Espanha ou na França. A aldeia dos franceses, como inicialmente a região na foz do Camorugipe ficou conhecida, foi transformada depois no núcleo de pesca. O vilarejo dos pescadores do Rio Vermelho abrigou, em 1624, uma grande legião de fugitivos da cidade do Salvador, invadida pelos holandeses, e foi do Rio Vermelho que partiram as ações iniciais de luta contra ocupantes da capital brasileira. O Morro do Conselho vem dessa época, pois foi nesse morro, com ampla visão para o mar, que o bispo D. Marcos Teixeira se reuniu com os chefes dos grupos que iriam comandar a luta de guerrilha contra os holandeses. O fato mais importante foi a construção de um forte cujas obras foram iniciadas em 1711. Transcorreram de forma lenta e com interrupções até que em 1756 foram definitivamente paralisadas. Mesmo inconcluso, o Forte do Rio Vermelho, primeiro e único baluarte para a defesa de Salvador, construída fora dos limites da Baía de Todos os Santos, recebeu peças de artilharia e contingente militar. No século XIX, a antiga aldeia dos pescadores ganhou fama com a descoberta de possuir águas milagrosas. Inúmeras pessoas chegaram atraídas. Essa é a igrejinha antiga do Rio Vermelho, tanto que ela fica no meio da rua, ela não foi retirada. Foi construída aquela nova que nós vimos lá atrás. Então, essas águas milagrosas, inúmeras pessoas chegavam atraídas pelos banhos de mar nas águas medicinais do Rio Vermelho, que, segundo crença popular, curavam até beriberi, uma doença que na época fazia vítimas fatais.
De estação de cura para recanto preferencial do veraneio das famílias ricas do centro de Salvador foi um pulo. Inicia-se então uma febre construtiva com o surgimento de palacetes, casarões e sobrados. Afinal, toda família rica da cidade tinha que ter uma residência para passar o verão no Rio Vermelho, que se transformou no primeiro balneário turístico da Bahia, com casas comerciais e um hotel, o Avenida Saudável, no Largo de Santana. O Largo de Santana é aquele que nós vimos ali, onde tem aquela igrejinha, que fica, eu disse que aquela igrejinha que estamos vendo ali, olha, aquele casarão verde. Então, foi ali que teve o hotel Avenida Saudável. Surge também o Derby Clube, primeiro hipódromo da Bahia. Dentre os veranistas importantes figuravam um rico comerciante português, João Gomes da Costa Júnior, dono das terras onde foi construído o hipódromo e de dezenas de casas e sobrados. Foi o maior benfeitor que o Rio Vermelho teve nesse século. Em sua homenagem, existe no bairro a Rua João Gomes, eixo de ligação entre a Praça Colombo e o Largo de Santana. Já no século XX, aqui nessa parte, nós já estamos no Largo da Mariquita, que foi onde tinha o mercado do peixe e que foi totalmente reformado. Então, aí nós vimos como ele ficou muito bonito, com restaurantes de luxo, entendeu? Barzinhos, à noite. Todos sabemos que o Rio Vermelho é um bairro boêmio, né? Então, essa foi toda a reforma feita, vimos lá todo reformado, e agora essa parte daqui do Rio Vermelho. No local do antigo hipódromo é construído o primeiro estádio da Bahia para a prova de atletismo e prática de futebol, e também pela primeira vez na Bahia com entradas pagas. O Campeonato Baiano de Futebol é disputado no campo do Rio Vermelho em duas etapas, de 1907 a 1912 e de 1916 a 1920. O ciclo áureo do veraneio foi de meio século, de 1880 a 1930. Depois disso, o Rio Vermelho se transformou num núcleo de população permanente e, na década de 1950, ganhou o status de ser o bairro dos artistas. Até hoje, nós vemos que é um bairro boêmio, né? Entre os artistas plásticos que residiram no Rio Vermelho na segunda metade desse século, eis alguns números importantes, incluindo como principal destaque na literatura Mário Cravo, Caribé, Jorge Amado, Zélia Gattai, João Baldo Ribeiro, que passou o início da adolescência no Rio Vermelho. Também quem morou aqui foi o compositor e cantor Dorival Caymmi. As festividades em louvor à padroeira de Santana, lá naquele Largo de Santana, olha aí a praia, bem em frente a esta praia, iniciadas em 1870, ganharam enorme projeção, principalmente na parte da programação popular, com o concurso da rainha e o desfile do bando anunciador. Mas o grande destaque foi a festa de Iemanjá, aquela que eu falei, lá onde tem a igreja nova, em frente à igreja antiga, naquela praia que eu disse que era a praia de Iemanjá. Foi realizado pela primeira vez em 1924, que se transformou aí, bem, olhe, nessa parte aí, nessa enseadazinha aí, exatamente aí, aqui, no Rio Vermelho. Em 1924, que se transformou na maior manifestação que se realiza no mundo em homenagem à Rainha do Mar. No balanço desse século, destaca-se como os grandes beneméritos no Rio Vermelho três
personalidade da sua comunidade. A antiga igreja do Rio Vermelho, aquela pequenininha que eu falei que fica no meio da rua, foi construída na primeira metade do século XIX. Seus cultos foram transferidos para o novo templo perto da praia, aquela outra igreja que eu mostrei, uma igreja maior, que eu disse que fica ao lado da, da Casa do Peixe. E quer dizer, a nova igreja matriz do Rio Vermelho foi inaugurada em 26 de julho de 1967. No primeiro trimestre de 2009, o Rio Vermelho completou 500 anos de descoberto. Este é mesmo um dos trechos mais perigosos do litoral de Salvador. Em 1668 ocorreu também o naufrágio do Galeão Sacramento e que deu motivo para a instalação do primeiro farol da América, que foi o Farol da Barra. O mais importante evento do Rio Vermelho, eu já falei, é a festa de Iemanjá. O Farol da Barra fica lá naquela ponta, que é todo dia 2 de fevereiro. É também um local concorrido da noite soteropolitana, com bons restaurantes, bairros e as baianas do acarajé. Então, aí neste vídeo, para que ele não fique muito longo, nós vimos assim uma história do Rio Vermelho e eu continuarei falando sobre o Rio Vermelho atual em um outro vídeo e também sobre a praia do Rio Vermelho. E ainda temos a parte do mercado, certo? Da cesta do povo. E tem várias reportagens, mas vamos deixar para um segundo vídeo. Se você gostou desse, você dê um like, inscreva no meu canal e veja todos os outros vídeos que eu estou colocando, procurando fazer uns vídeos mais da história da Bahia, vídeos com um pouquinho de cultura. Então, muito obrigado e continue vendo os meus vídeos.